Duas histórias, duas versões diferentes da maternidade. A mulher que precisa aprender a ser mãe e a mãe que precisa reaprender a ser mulher. Um livro para aquecer o coração, uma história linda e cativante. Eu estou falando do livro As Pequenas Alegrias, da autora Virginie Grimaldi. E se você tem interesse em saber mais sobre esse livro e a minha experiência de leitura, é só assistir o vídeo completo até o final. Oi pessoal, como estão? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu me chamo Mariana Amaral e por aqui você vai ver conteúdos sobre livros, leituras, sobre fé e vida comum. Se você ama esse tipo de conteúdo sobre resenha literária, eu vou deixar uma playlist aqui em cima com todos os livros que eu já trouxe resenha aqui no canal. E antes de continuar, aqueles avisos que vocês já sabem, mas é muito importante lembrar, principalmente agora, no comecinho do vídeo. Não esquece de deixar o seu like quando você faz isso, que é algo bem rapidinho, não custa nada, um clique, você deixa o seu like. Além de apoiar todo o meu trabalho aqui na internet, o YouTube acaba entendendo que o conteúdo é relevante e compartilha com mais pessoas, e desde já eu super te agradeço. Aproveita e faz a sua inscrição para conferir todos os conteúdos aqui do canal e ativa o sininho para receber um lembrete, um aviso assim que eu publicar vídeo novo. Me segue lá no Insta para conferir toda a programação, dia a dia, tudo em tempo real. E se você, assim como eu, é apaixonada por livros e leituras, eu quero te convidar a conhecer o meu projeto Clube do Livro das Singulettes Literárias. A nossa meta é de ler um livro cristão a cada 2 meses. Temos um ritmo de leitura diferente porque o nosso objetivo é ler com qualidade ao invés de quantidade. E se você deseja fazer parte dessa comunidade maravilhosa, eu vou deixar aqui abaixo o link com mais informações para que você possa se inscrever. Mudei aqui o ângulo porque eu aproveito a luz natural para poder gravar e eu acho que da outra forma o sol estava refletindo demais, não gostei muito da qualidade, então resolvi mudar aqui. Espero que vocês gostem. Mas vamos lá, vamos começar falando primeiro sobre o livro e em seguida sobre as minhas considerações de leitura, sobre a minha experiência no geral. O livro As Pequenas Alegrias, escrito pela Virginie Grimaldi, ele foi publicado pela editora Gutenberg, contém 256 páginas. Virginie é uma escritora francesa e foi no ano de 2022, não sei se atualmente ela ainda é considerada a autora mais lida na França. Ela tem vários livros publicados como O que Resta de Nós, Tempo de Reacender Estrelas, Uma Vida Bela e muito mais. Eu não a conhecia, esse foi o primeiro livro que eu li da autora e agora minha nova meta é ler todos os livros que ela já escreveu. No livro As Pequenas Alegrias, vamos conhecer a história de uma mulher chamada Lily. Ela se tornou mãe antes do tempo, ou seja, o seu bebê acabou nascendo de forma prematura. Sua filha chegou antes da hora, trazendo consigo temores e angústia, e só quem vivenciou o que é ter um filho prematuro e os dilemas que é dos primeiros momentos de vida deve imaginar o que ela passou. Vamos acompanhar uma dolorosa jornada dessa mãe com seu bebê na UTI neonatal. Uma realidade muito desafiadora, repleta de dor, de medo, de incertezas, mas também de uma grande esperança. Lily busca entender como um ser tão pequeno e frágil consegue ocupar um espaço tão significativo na vida de alguém. Em situação oposta, vamos conhecer a história de Elise, uma mulher prestes a completar 50 anos que está aprendendo a lidar com a solidão. Sua filha mais velha vive em Londres e o seu filho caçula acaba de se mudar para Paris. E a sua única companhia para poder lidar com essa nova estação, com o ninho que agora se tornou vazio, é um cachorrinho, que na verdade era o cachorro do filho dela, que também está lidando com a partida do seu dono. Agora, Elise deverá encontrar um novo sentido para sua vida, ressignificar a sua história e aprender a não viver mais em função completamente direcionada para os filhos. É verdade que a maternidade tem diversas
diversas facetas a ser explorada. E nesse livro vamos acompanhar duas histórias, duas realidades diferentes, mas que se complementam. E isso é tudo que eu posso falar para vocês sobre esse livro, sobre a sinopse, e a partir de agora eu vou compartilhar a minha experiência de leitura. Os capítulos intercalam entre a história de Lily e Elise, o que torna a narrativa bem dinâmica e interessante. Eu acho que esse é o primeiro livro que eu leio e que eu finalizo amando todos, literalmente todos os personagens, gente. Os personagens principais, os personagens secundários têm um espacinho especial no meu coração. Vou falar um pouco sobre cada uma. Eu amei conhecer a Lily. Eu me vi um pouco no seu jeito de ser e em alguns momentos eu consegui meio que entender e sentir a sua dor. E o seu relato sobre os dias acompanhando um bebê na UTI neonatal me comoveram muito. Para quem não sabe, eu sou fisioterapeuta por formação e eu tenho um pós em pediatria e neonatologia, então eu já cheguei a atuar na UTI neonatal e eu tenho esse conhecimento, uma pequena bagagem sobre a experiência de lidar e vivenciar nessa realidade. Então, no momento em que ela trazia os seus relatos, eu me via voltando ao passado, numa nostalgia, lembrando dos momentos a qual eu atuava naquele ambiente. E por conhecer essa realidade, mesmo que não sendo na perspectiva de mãe e sim de profissional, não consegui não me envolver com o relato dela falando, né, sobre os desafios de como mãe lidou ao vivenciar com o seu filho na UTI. Preciso dizer que esse livro despertou um misto de emoções. Eu só não chorei porque eu sou realmente um pouco mais assim resistente ao choro. Não sei porquê, gente, não falo isso com orgulho. Mas eu me emocionei muito. Eu consegui sentir a tristeza dos personagens. Eu também dei boas risadas com a personagem Elise, que é assim, uma senhora muito engraçada. E eu achei isso incrível, porque isso mostra o quão a escrita da autora, ela é envolvente, a ponto da gente conseguir sentir as emoções dos personagens também. Lembrei que assim, além da minha experiência profissional atuando na UTI, eu também tive um parto um pouco traumático para mim, desafiador, que hoje eu estou aprendendo a ressignificar tudo aquilo que eu vivenciei e glorificar a Deus, porque no momento desafiador o Senhor esteve conosco, cuidando de nós, nos abençoando, e o nosso desfecho, ele foi um desfecho feliz, né? Hoje eu tenho a minha filha aqui que está crescendo e se desenvolvendo muito bem e saudável, e eu sou muito grata a Deus por isso. Mas os relatos que a Lily compartilha sobre o momento ali do parto, as suas emoções e os primeiros dias, ou melhor, as primeiras horas depois do nascimento do seu bebê, eu fiquei muito comovida, e aí eu lembrei também um pouco da minha história. Então, quando a Lily relata suas emoções, eu super me identifiquei com ela. E o mais incrível, foi lindo demais ver a personagem se tornando mãe, florescendo, sendo uma verdadeira guerreira em meio a tudo isso. Que a história da Lily se passa no cenário hospitalar, e lá a gente vai conhecer também a história de outras pessoas, outras mães e pais que também estão com seus filhos na UTI. E assim, eu não vou entrar muito na história desses personagens secundários, só dizendo que assim, gente, eu amei todos eles, como eu havia mencionado antes, mas não vou entrar muito porque eu quero que você tenha uma experiência de leitura muito única, então eu não quero atrapalhar falando também demais sobre os personagens, eu quero que você conheça eles da forma como a autora deseja. Sobre a personagem Elise, gente, pensa numa mulher muito divertida, bem alto astral, e eu confesso pra vocês que eu super me vi sendo como ela no futuro. Aquele perfil de mãe que está sempre próxima ali dos filhos, mesmo que seja por mensagem, no caso dela, né, por mensagem, porque os filhos estão morando longe,
longe, mas com bom humor, sempre tentando estar juntando, né, a família e muito mais. Eu achei assim incrível. Eu sei que a realidade do ninho vazio vai chegar para todas nós mamães, e foi muito legal acompanhar como ela lidou com essa nova estação da sua vida. E eu confesso que aprendi com ela sobre a importância de cultivar e não negligenciar a nossa individualidade, porque antes de sermos mães, somos mulheres, somos pessoas, e eu sei que existe um pouco dessa tendência, principalmente por conta do amor sacrificial que nasce em nós quando nos tornamos mães, de querer viver em função 100% do filho. Só que vai chegar um momento em que eles vão sair do ninho, e é importante a gente não deixar para lembrar de nós nesse momento, mas que todos os dias a gente possa se conectar com essa mulher que ainda existe, mesmo agora recebendo um novo título, vamos dizer assim, de mãe. Então foi lindo ver essa nova estação da personagem, vê-la ressignificar algumas áreas da sua vida, se permitir ser feliz, descansar e começar algo novo. Nesse processo de recomeço, ela aceita um convite muito especial de ser voluntária em um hospital para acalentar os bebês. Então, por algum motivo que não sabemos, o pai ou a mãe pode não estar presente todos os dias no hospital para ser o acompanhante, né, fixo ali do bebê. Então o hospital criou essa estratégia para que o bebê não fique desassistido, de ter pessoas voluntárias que tenham um bom coração, que tenha muita empatia e amor para poder oferecer, de pegar esses bebês e ficar dando carinho, de ficar um tempinho com eles. E a gente sabe o quão isso é muito bom e positivo para o desenvolvimento, os primeiros dias na vida do bebê, a importância do pô a pô, que a gente chama aqui, que é o contato pele a pele. Gente, isso é fundamental. Eu lembro muito quando a minha filha nasceu, eu tava com dificuldade de ter esse momento pele a pele, né, com a minha filha, por conta da cesárea. Eu estava com muitas dores, e aí foi quando a enfermeira deu pro meu marido fazer isso, e foi algo muito especial. E hoje, quase um ano depois, eu vejo o quão essa questão da pele com a pele, do bebê em contato, né, com o pai ou com a mãe, gera uma conexão que é surreal, gente. Eu vejo hoje a conexão que a minha filha tem com o pai dela, e eu acredito que veio aí como fruto desse momento que ela teve com ele, de estar, né, pele a pele. Também vamos conhecer outros personagens, outras histórias na vida aí da Elise. Então, pessoas que moram próximo dela, amigos, pessoas do trabalho, e também que fazem parte desse projeto de voluntários. A autora tem uma escrita muito sensível, uma escrita poética, e os personagens, como eu mencionei, eles são super cativantes, e eu acredito que é difícil você não gostar deles. Os capítulos são curtos, e aí você finaliza com aquela vontade de ler mais. Chegando no final, eu estava esperando descobrir como é que essas duas histórias iriam se conectar. E, gente, foi muito além do que eu poderia imaginar. Eu criei algumas teorias, claro, mas assim, a autora me surpreendeu de uma forma... Eu não sei, não posso falar muito também, porque foi um plot twist incrível demais. Então, assim, confia e faz a leitura desse livro, porque o final ele é surpreendente. Importante ressaltar que o livro não é cristão. Eu não sei se a autora é cristã ou não, mas a princípio o livro não é cristão, porém ele é crente friendly, ou seja, é aquele livro que não tem palavrões, que é um livro que tem bons princípios, bons valores. É uma leitura que aconchega o nosso coração e que não fere, assim, princípios e valores bíblicos, né? Então é um livro maravilhoso que eu super recomendo a leitura. Obviamente se tornou um favorito da vida pra mim. É uma categoria, sabe, gente, super elevada. É aquele livro que, tipo assim, eu quero até ler com a minha filha futuramente. Então é um livro favorito da vida. Eu dei 5 estrelas. Eu daria muito mais se fosse um livro cristão.
cristão. Nossa, gente, eu fiquei pensando tanto em como seria incrível pegar essa história e abordar um pouco sobre a fé, sobre a questão da confiança em Deus, de ressignificar a nossa vida com a perspectiva de Deus sendo nosso Senhor. A parte da Lily, onde ela enfrenta os dilemas e desafios, tendo seu bebê na UTI neonatal, sei lá, tipo, abordar a questão da esperança em Deus, que a vida está no controle de Deus e muito mais, enfim. Ia tornar esse livro, perfeito e super evangelístico, mas não é o caso e está tudo bem, não é a proposta do livro, e eu li sabendo disso, né, que não é um livro cristão, mas eu amei muito, gente, a escrita, amei muito como eu consegui me envolver. Eu tava precisando de uma leitura assim, para aquecer o coração, para me tirar de uma ressaca literária, e esse livro eu super recomendo para todas. Se você já leu esse livro, comenta aqui abaixo, me diz o que é que você achou, que eu quero muito saber. Se você já leu outros da autora, também comenta, porque eu estou agora muito interessada em conhecer mais sobre seus livros, sua escrita, e é isso. Se você gostou desse vídeo, não esquece de compartilhar com outras pessoas, porque dica boa é dica compartilhada. Que Deus continue te abençoando, um beijão e até mais!